Bem, pessoal, esse aqui vai ser o projeto, tá? Aqui um site fictício e ele também vai ser responsivo, tá? Aqui vai utilizar JavaScript, essa imagem ela fica trocando e esse degradê aqui vem de baixo para cima vai ser no CSS e fica aqui no modo responsivo, vai se comportar dessa forma e vai ter esse menu hambúrguer, né? O famoso menu hambúrguer. E as divs vão ficar uma abaixo da outra, né? Obviamente, ao invés de ficar ali ao lado da outra, colocar um outro dispositivo. Então, o resultado final para mobile vai ficar dessa forma. Então, CSS, HTML e JavaScript, beleza? Então, vamos lá. Tem uns arquivos que eu vou pedir para você baixar. Vai ser os textos, para a gente não precisar ficar escrevendo ali na hora, é só copiar e colar. Só baixar aí. E, óbvio, as duas imagens, né? Tem a imagem aqui do carrossel, vão ser apenas duas. E tem aqui do footer, que vai ser aqui do rodapé. Bem, vou abrir aqui o Visual Studio Code, vamos criar os arquivos. Primeiro eu vou abrir aqui a pasta, eu coloquei na área de trabalho mesmo, é a pasta que você baixou aí. Tem escrito site, vai ficar melhor aqui, mais organizado. Vai ficar só a pasta aqui de imagens, né? Contém nossas imagens lá e o texto. Bem, primeiro arquivo, index.html. Colocar lá na mesma pasta. Segundo arquivo, que vai ser o primeiro CSS, que vai ser a parte do desktop, né? Vai ter um outro CSS, que a gente vai chamar de responsivo, que ele vai ser o responsável aí só pela parte mobile. Então a gente vai separar isso daí. E o último é o scripts.js, que vai fazer o controle, né, ali do carrossel e do menu hambúrguer. Bem, eu vou abrir meu arquivo, eu já deixei ele aqui, inclusive, deixei aqui nessa aba e o original ali ao lado. Tá tudo em branco, né? Obviamente, a gente não fez nada ainda. Vamos lá criar. Aqui no Visual Studio Code, né? Se a gente escrever HTML, aparecem essas três opções. É só a gente escolher aqui a do meio e todo o código base HTML já vem pra gente aqui, né? A gente não precisa escrever. Vou só mudar aqui para PTBR. E o título que eu coloquei foi Conta Max, tá? Aqui é um nome fictício. E óbvio, né? Vamos escrever aqui o CSS, vamos carregar eles no caso. A gente já salvou, então vamos colocar aqui Style Sheet. E o arquivo se chama estilo.css. Eu vou copiar, facilitar aqui a nossa vida, né? O segundo estilo vai ser o responsivo.css. Tá aqui os arquivos. Bem, vamos começar aqui com o cabeçalho. A gente vai utilizar aqui uma tag para isso mesmo. Vou colocar aqui também os comentários, já facilita aqui também. Bem, header. Vamos colocar uma classe também de mesmo nome, vai ficar fácil aqui o entendimento. E aqui vai vir a navegação, né? No caso, aquela navegação horizontal azul que eu coloquei lá no site. Então, navegação desktop. Vai ter também a mobile. Vamos colocar uma classe que vai controlar isso, chamada de nave desktop. E agora sim, vamos colocar os links. São 3, 4, são 5 links, né? Deixa eu ver aqui. Isso, fica aqui nessa parte horizontal. Bem, aqui vai ser o ahref. Eu vou colocar cerquilha, porque ele não vai apontar para lugar algum, né? Vamos ficar sempre na mesma página. Uma classe chamada navelink. E, no caso, vai ser página inicial. São 5 links aqui. Vou copiar, né? Apesar de escrever tudo aqui novamente, só vou mudar aqui o título, óbvio. Aqui, no caso, vai ser sobre nós. O próximo vai ser blog. Recursos e, por último, contato. E, obviamente, né, vai ter a navegação responsiva também. Vou colocar aqui um comentário. Que, quando ele tiver no smartphone, né, ele vai aparecer aqui o menu hambúrguer. Posso até redimensionar aqui também, ó, ele aparece ali. Beleza, vamos continuar. Navegação responsiva, vamos chamar aqui uma div com a classe nav mobile. Obviamente, né? Colocar os nomes aí correto. Pronto, e vai ter o ícone, né? Aquelas 3 linhas lá do menu hambúrguer. Então vou colocar aqui
ícone do menu hambúrguer para os dispositivos móveis. Ok, então vamos colocar uma div. Agora sim vou colocar uma identificação chamada menu hambúrguer, tá? Que tá com maiúsculo aqui, tá? Porque eu estou utilizando só classe nas divs, tá? Para ficar mais fácil. E aqui menu hífen hambúrguer. Ok, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar spam, né? Porque aqui não vai ser um parágrafo, então vou colocar spam. Vou chamar de barra, abreviação, né? No caso. Vão ser 3, então vou colocar uma embaixo da outra. Pronto. E também tem a logo, né? Quando está no modo responsivo, ele aparece a logo aqui no canto superior esquerdo. Então vamos colocar também. No caso aqui vai ser um link, então vou colocar href. Também não vai apontar para lugar algum, né? Então vou colocar cerquilha. E a classe logo. Aí eu vou colocar lá o nome, né, da empresa fictícia, aqui no caso foi Contamax. Bem, aqui no caso vai ser justamente a navegação mobile, né, que vai conter aqueles links também, que são os mesmos. Então abaixo de header, então a gente já vai sair daqui. Vamos colocar uma div com a classe nave mobile links. E aqui dentro dessa div, aí sim eu vou colocar os links lá. No caso, vai ser a href. Eu vou colocar, nesse caso, o link apontando para index.html, tá? Vai ser a mesma página aqui. Vamos utilizar aqui uma classe chamada nave link mobile. Vai ser a gente vai controlar isso aí no CSS, né, de um outro CSS, que no caso vai ser o responsivo. E vamos colocar aqui, no caso, página inicial, só repetir ali, né? Copiar aqui também. E é só repetir. Vou até acelerar aqui um pouco o vídeo. E por último, contato. Bem, aí sim agora vem o conteúdo principal, né? Vai conter o carrossel e todas as outras partes do site. Vou voltar aqui. Então vai ter ali, ó, o carrossel, vai ter os conteúdos aqui, que vai ter essas 3 divs, né, também aqui, inclusive, ao lado da outra. Então, conteúdo principal. Aí vai ter o carrossel, ó, entre as tags main, a gente vai colocar o carrossel. E esse carrossel tem 2 imagens. Então, primeiro, eu vou colocar uma div chamada carrossel, só que eu vou tirar aqui o maiúsculo. Div carrossel, e agora sim, vai ter a primeira imagem. E aqui a gente vai criar uma outra div. E vai ter uma classe chamada carrossel img container. E agora sim, eu vou chamar a imagem, que você já baixou aí. Então, img src. Está lá dentro da pasta imagens, né? 01. Está ali a pasta que a gente baixou. Vocês baixaram, né, no caso. Vamos colocar um texto, imagem 1 mesmo, não vou estilizar aqui não. E o que vai controlar isso vai ser o carrossel img, que inclusive vai ser útil para o JavaScript, quando a gente for fazer no final. E lembrando, né, tem esse degradê aqui, ó. Vem aqui do preto, né, até o transparente aqui, mais ou menos até o meio. Eu vou colocar isso dentro de uma div. Então vou colocar uma div e quem vai controlar isso vai ser o Gradient Overlay. Então vou fechar aqui a div, depois a gente mexe lá no CSS. Bem, tem também a segunda imagem, né? Vamos colocar aqui abaixo, aqui abaixo dessa div. Então vai ter a segunda imagem. E a ideia aqui basicamente é a mesma, né? A classe, vamos fazer aqui uma div com a mesma classe. Carrossel img container. E agora vamos mudar só a imagem, né? Vamos lá na pasta novamente. img src imagens. E agora vamos colocar 02. E a gente vai repetir também o gradiente, né? O gradiente vai ter que ficar na primeira imagem e na segunda imagem, né? Se você quiser acrescentar mais imagens depois, ok. Então aqui, ó, carrossel img. Vai ser bem útil para a gente aí no JavaScript. Vou copiar aqui o Gradient Overlay, não tem necessidade de fazer novamente. Pronto, primeira e a segunda imagem do carrossel.
Agora vai vir um conteúdo de sobreposição. Como é que vai ser isso aqui? Vamos colocar aqui abaixo dessa div. Aqui a gente vai criar uma div com a classe overlay content, que são os textos, né, que vão ficar em cima da imagem ali. Vamos colocar aqui o título, que tem um título e tem o texto da sobreposição, que eu vou mostrar para vocês aqui. Lá tem um H1. Vou colocar uma classe chamada de overlay title, para a gente controlar ela depois. Que é o caso, tem aqui, ó, transformando, né, aí tem o quebra de linha, números em, aí tem outro quebra de linha, a gente vai fazer exatamente dessa mesma forma. Então vamos colocar aqui o título, transformando, aí já vamos colocar um BR, ele vai dar um quebra de linha aqui, números em, um BR novamente, estratégias para o, aí bota o outro BR, deixa eu só colocar essa janela aqui melhor, pronto. Bem, e logo abaixo do título, né, vai ter o texto. Aquele pequeno texto que inclusive eu pedi para vocês baixarem aí. Então, texto da sobreposição, vamos colocar um P com a classe overlay text para a gente mexer nela depois. O texto vai ser o seguinte. Eu tenho aqui o arquivo. Vamos só copiar e colar aqui. Esse primeiro texto aqui, ó. Tá bem organizado aí para vocês, vou até melhorar um pouco esse texto aqui depois que gravar o vídeo. Pronto, eu vou colar aqui. E aqui a gente tá com HTML puro, né? Tem aqui aquele menu lá do modo desktop, que é esse aqui na horizontal. Temos o outro menu que vai ser na parte do responsivo. Tem ali a logomarca também. Tá vendo? Vai ser esse menu daqui. A gente vai ter que ocultar ele, né? Inclusive dessa parte. Bem, prosseguindo, vamos colocar agora aqui abaixo o botão, né? Tem um botão lá, leia mais, que eu coloquei. Então vai ser button, vou colocar uma classe chamada overlay button, para a gente mexer no CSS após esse HTML. E o texto é maiúsculo, leia mais. Tá aqui, ó. Atualizar. Então tem as imagens, né? Tem aqui o título, o parágrafo e o botão, né? Tá tudo aqui só no HTML. Ok, agora tem um container para aqueles itens, né? Que é o conteúdo mesmo. Se eu voltar aqui, vai ter uma div e dentro dela mais essas outras três que vão ficar ao lado da outra. Então vai ser o container div container e o primeiro item do conteúdo, que são três, né? São três conteúdos lá. Vou colocar aqui para ficar fácil de entendimento, o div cont 1. E dentro desse primeiro conteúdo tem também um título e tem um parágrafo que corresponde a esse título. Tá aqui, ó, o título, né, e o parágrafo dele aqui abaixo. Então vamos copiar aqui e colar. Primeiro vamos colocar o título, que nesse caso é preparação de declarações fiscais. No meu exemplo aqui, declarações fiscais. E abaixo vai ter o texto desse primeiro item. Então vamos colocar aqui entre as tags de parágrafo, a P. Nesse caso não vai ter nenhuma classe aqui, então eu vou só copiar ali o texto. Preparação de declarações fiscais, é esse texto aqui, então só copiar e colar. Beleza, agora vamos para o segundo item do conteúdo. Então aqui abaixo da div, agora vai ser o segundo item de conteúdo. Vamos criar uma div para ele também. Vamos chamar de div cont 2, né? Div cont 1, 2 e a 3. Primeiro título, no caso seria consultoria contábil.
Logo aqui abaixo vai vir o texto. Só colocar aqui um comentário também, né? Vai ficar igual ali. Vou pegar aqui o TXT. Vou jogar aqui. Pronto, fica faltando agora o terceiro item. Esse HTML aqui vai ser rápido, essa parte. Então vamos pro terceiro item de conteúdo. Vamos colocar a div, que vai se chamar div cont 3. Ok, então essa é a última aqui do conteúdo. Então agora vamos pro título do terceiro item, que vai ser planejamento tributário. E logo aqui abaixo vai ter o texto desse terceiro item. Vou colocar aqui um parágrafo e vamos copiar lá. Planejamento tributário. Beleza. Agora, após essa div aqui, ó, vamos agora para o atuações, né? Que é essa parte aqui, azul, com esse texto aqui branco, né? E tem um botão ali também arredondado. Vamos fazer igual ali. Bom, conteúdo de atuações. Então vamos colocar aqui uma div com a classe também de mesmo nome. A gente lembrar ali, né? E aqui também vai ter um título da seção atuações, que vai ter o mesmo nome. Vou colocar aqui o título. E o texto lá de atuações, vou colocar aqui um parágrafo. E vamos lá copiar também. Vamos lá no TXT. E ele vem até aqui embaixo. E o resto ali que é do cabeça do footer, né? Você pode organizar aqui, ó, você seleciona, só por questão estética mesmo. Apertar o Tab. Ok, mas não vai mudar nada lá no HTML. Ok, vamos prosseguir. Agora vai vir o botão, né? Tem aquele botão lá de atuações. E vamos colocar uma classe aqui nele de atuações, sem acento, tá? Botão. E nele vai ter escrito saiba mais. Depois a gente altera lá no CSS. Bem, agora fica faltando aí o footer, né? Tá quase acabando aí, né? Essa parte vai ser rápida. Vai conter essa parte aqui. Bem, vamos colocar então a tag footer. A classe dele vai ter o mesmo nome. Aí vai vir o título do rodapé. Vou colocar aqui um comentário também. Título do rodapé. Aí vai ter um H1 também. Está escrito lá endereço, que vai ser o endereço aí da empresa fictícia, né? Em falar em endereço, né? Tem uma tag chamada address, que já é para isso mesmo. Então é só a gente copiar e colar. Tá aqui ó, o endereço, o número, o bairro. Ok, logo abaixo vai ter o telefone. Eu poderia colocar como spam aqui também, mas eu vou colocar entre um parágrafo mesmo, sem P. E vamos colocar um link. Aí eu posso colocar tel e exatamente o telefone, porque se a pessoa tocar nele, pode fazer uma ligação, né? Se tiver no smartphone ali. E aí sim, depois eu vou colocar o texto, que é exatamente o telefone que eu botei fictício aqui, né? Copiar, fica mais fácil. Beleza. Vamos ver como é que tá lá, só o HTML puro. Beleza, falta agora só o e-mail. A gente colocar o link do script e fechou já essa parte aqui do vídeo. Então vamos lá no e-mail, vou colocar entre parágrafos mesmo. E vamos colocar um link. Aí a gente coloca também um link referente ao e-mail, né? Vamos colocar aqui mail to. Aí você coloca o e-mail em seguida, né? 2 pontos, o e-mail. Vou colocar um fictício aqui, contato@dominio.com.br. Então vou copiar isso aqui também. E vai ser o meu texto, que ali é o link, né?
Aí agora é o seguinte, né? Antes de fechar ali a body, ó, em cima de body, que a gente já carregou aqui, né? O CSS, os dois CSS, mas para carregar o script, você tem que esperar renderizar o HTML, o mais correto, né? E colocar o script, né? Ele vem só a ser carregado depois que todo o HTML e o CSS esteja completo. Então, entre a tag script, vamos colocar aqui o link dele, que a gente colocou lá foi scripts.js. É isso mesmo, está aqui. Então o script ele deve ser adiado, né, até que todo o documento HTML seja analisado. Bem, agora a gente vai para a aula 2, tá pessoal, que é o CSS. Se inscreve no canal aí, ative o sininho. Se chegou até aqui, por favor se inscreva e deixa o like aí, beleza? Vamos agora para a segunda aula.